Theo, o alívio da pena ao ex-presidente deve prosperar ou é voto vencido na primeira turma? Leandro, essa discussão já foi muito, já aconteceu muito no plenário do Supremo e sempre houve ministros que acabaram vencidos quando trouxeram esse tipo de discussão. A tendência, levando em consideração, obviamente que tudo pode mudar a todo instante e o julgamento de mérito ainda não aconteceu, então vai ser visto pela primeira vez durante o mês de setembro. Mas a tendência, levando em consideração e em conta os posicionamentos passados dos ministros da primeira turma, é de que esse posicionamento, esse entendimento deve, de fato, restar vencido, ou seja, não deve prosperar ou ter votos o suficiente para que se tenha maioria e acabe eventualmente beneficiando o ex-presidente. Não parece ser o caso. Obviamente, tudo pode mudar e, de fato, a gente leva em consideração para fazer análise, para fazer previsões do que podem ser, dos rumos de determinados julgamentos, posicionamentos passados dos ministros, porque os magistrados não dizem como eles vão votar. Isso não pode acontecer em nenhum caso, mas há indicativos e há sinalizações levando em consideração decisões antigas, discussões durante os debates que eles têm nas sessões plenárias, nas sessões colegiadas na primeira e na segunda turma, por exemplo. Então, com base nisso, existe essa tendência de que não prospere. Fux tem se colocado ali como uma certa oposição a determinados posicionamentos do ministro Alexandre de Moraes. Tem se colocado como um contraponto. É isso que eu quero dizer. Com relação a posicionamentos, ele, por exemplo, é contra, já expressou isso, esse julgamento acontecer na primeira turma. Ele já se manifestou que esse caso deveria estar na primeira instância, ou se não na primeira instância, no plenário do Supremo com a participação dos 11 ministros. Mas isso tudo já acabou sendo superado por entendimentos do Supremo com relação a ser da primeira instância, isso já foi descartado, o Supremo já entendeu por maioria de votos que isso cabe ao Supremo decidir, analisar e julgar esses casos. Já também teve uma discussão como se deveria ficar no plenário ou na primeira turma, também acabou sendo superado. Então, por mais que haja esse contraponto, Leandro, e que isso, de fato, anime certa parcela do bolsonarismo, e, de fato, isso tem sido destacado desde março, quando o Supremo aceitou a denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro, não tem demonstrado haver força suficiente para reverter e ser decisivo, por exemplo, para um julgamento mais benéfico, menos prejudicial para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que a defesa do ex-presidente, Theo, também deve pedir no final do julgamento que o plenário da Suprema Corte possa também analisar a decisão da primeira, né? Mas isso acredito que no momento agora não há chance. Não parece haver chance. E aí você tinha falado, antes de a gente começar a conversa, sobre as alegações finais. Termina amanhã o prazo, então é importante de acompanhar. Mas vai ser um dia muito importante, com as alegações finais, ou seja, a defesa final de cada um dos réus, à exceção, obviamente, do Mauro Cid, que já apresentou, que eles vão apresentar até amanhã à noite as alegações finais dele. Aí sim, complementando o que você disse, Moraes deve dar, a gente trouxe essa apuração aqui, um prazo de algumas semanas, deve chegar até um mês, para que os demais colegas, Luiz Fux, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, analisem, estudem o caso para que aí sim seja marcada a data do julgamento, a previsão, e isso já houve uma sinalização de Cristiano Zanin, que ele deve reservar as 5 terças-feiras do mês de setembro para esse julgamento. Depois da entrega das alegações finais, Theo, o prazo mais ou menos é de um mês, é isso? Essa expectativa porque vai ser como se fosse um gesto do ministro Alexandre com os colegas. Porque, assim, em tese, os réus apresentaram a ação penal, as alegações finais, aí sim a ação penal já está pronta para ir para julgamento. Poderia ir logo na sequência. Mas para que todos os ministros estudem o caso, as camadas do caso, é um caso muito complexo. Tem uma série de depoimentos, não só dos réus, mas das testemunhas de acusação e de defesa. Houve as acariações, você vai se lembrar. E só quem participou de tudo isso foi o ministro Alexandre de Moraes. Luiz Fux também participou, os demais colegas não, porque não é obrigação deles, obviamente. Então, a expectativa é de que, passado amanhã, Alexandre de Moraes dê um prazo para que os colegas também estudem bem o caso a fundo, analisem, estejam a par de tudo, todo mundo na mesma página, para que eles possam julgar sem nenhuma deficiência de conteúdo a ação penal.